Será que é ciúmes ou é medo de não ser suficiente para quem a gente ama? Hoje eu quero conversar com vocês sobre os ciúmes, mas não do jeito que a gente costuma ouvir por aí, não com aquele olhar de crítica ou de, ai, ciúmes é errado. Não, não é isso. Nós vamos falar aqui com curiosidade, vamos entender o que significa, tentar entender o que esse sentimento está querendo dizer quando ele aparece. Porque o ciúmes, ele não é só sobre o outro. Muitas vezes, geralmente, na maioria das vezes, é sobre a gente. É sobre insegurança, que a gente nem sabia que ainda carregava. É sobre dúvidas, que muitas vezes nós tentamos esconder. Sobre a nossa dificuldade de confiar não só no outro, mas em nós mesmos. E esse sentimento, por mais desconfortável que seja, ele tem uma função. Ele não chega à toa, tá? O que acontece é que quando nós sentimos ciúmes, o nosso corpo reage como se estivesse em perigo. O coração acelera, a mente começa a criar cenários, a tensão sobe. Tudo isso porque o nosso sistema emocional entende os ciúmes como uma ameaça. Ameaça de perder, de ser trocado, de não ser suficiente. É como se o nosso corpo estivesse tentando nos proteger de uma dor muito antiga. E mesmo que nada tenha acontecido, só a ideia de ser deixado de lado já dispara um alarme interno, entende? Então, essa base científica mesmo, que eu preciso passar para vocês, porque assim, quando o cérebro está interpretando essa possível perda, ele ativa uma reação química no nosso sistema de defesa, seja de atenção, de exclusividade, sabe? Assim como uma ameaça. É como se você estivesse na frente de um perigo invisível, mas real. Por isso que o nosso corpo entra nesse estado de alerta. Aí o nosso sistema límbico, que é parte do cérebro, ele é ligado às emoções e ele acende como se fosse uma sirene. Isso ativa respostas de medo, de controle. Então, mesmo que a ameaça não exista de fato, o corpo vai sentir como se fosse verdade. Às vezes a gente fica até envergonhado, né, por estar sentindo ciúmes, mas não consegue evitar, porque o seu corpo, a sua mente, eles estão reagindo a algo que parece ameaçador, mesmo que racionalmente a gente saiba que não tem motivo. E agora vamos entrar numa parte aqui que eu gosto de falar, energeticamente falando, o ciúmes mostra um ponto de desequilíbrio. A energia sai do eixo e aí ela vai para um estado de comparação, para o medo, para o controle. É como se o nosso campo vibracional dissesse assim: eu preciso garantir que eu não vou perder, né? Mas quando a gente vibra nisso, a gente se desconecta total do nosso centro. Daí entra numa frequência de carência, de cobrança, de tensão. O amor que deveria fluir começa a ser pesado. Aí a gente começa a tentar prever as coisas, controlar, entender tudo, como se isso fosse garantir que a gente não vai ser ferido, sabe? Que não vai ser trocado, que não vai ser traído. Mas o que a gente precisa, na verdade, é olhar para dentro. Se a gente está sentindo, se você está sentindo tudo isso, tem uma energia desalinhada aí, entendeu? Tem uma parte nossa que a gente chama de sombra, eu já falei muito sobre isso, todos nós somos luz e sombra. As sombras é tudo aquilo que a gente não quer mostrar, que a gente tenta esconder, que o ego reagiu àquilo, mas que continua vivendo dentro da gente. E o ciúmes é uma sombra que aparece para mostrar alguma coisa, para mostrar que tem uma parte ferida em nós, precisando de acolhimento, precisando de cura, sabe? A espiritualidade, que eu sempre falo para vocês, não é sobre fingir que está tudo bem, é sobre ter coragem de olhar para essa parte que ainda está doendo sem culpa, sem julgamento, olhar para isso e acolher. Simples. Se você está sentindo ciúmes, ok, somos humanos, nós sangramos, né? Tá tudo certo em sentir ciúmes. O importante é o que você vai fazer com esses ciúmes, né? Toda vez que esse sentimento vir, você precisa tentar se perguntar assim: o que está por trás disso que eu estou sentindo? Será que é só ciúmes mesmo?
O medo de não ser suficiente? Ou o medo de não ser amado como gostaria? Essas perguntas, elas abrem espaço para a gente olhar para o problema, para essa sombra e curar. Porque quando a gente começa a ouvir o que está escondidinho ali, a nossa frequência se reorganiza. Aí você não precisa mais controlar tudo para se sentir seguro, sabe? A gente começa a vibrar confiança, aquela confiança que realmente quer viver. E isso, claro, não transforma só o nosso relacionamento com os outros, mas principalmente com a gente mesmo. Se a gente for mais fundo, os ciúmes também aparecem em situações que são pequenas, mas que dizem muita coisa. Sabe quando a pessoa que você gosta, essa é forte, ela posta alguma coisa importante e não te menciona? Ou quando ela elogia alguém e você sente um aperto, mesmo tentando sorrir por fora. Mas aí já vem na tua cabeça aquele misto de tudo bem, quer admirar a pessoa também, mas a comparação grita mais alto. Ou até quando você vê alguém que tem a vida que você queria e lá no fundo sente uma pontinha de incômodo. Isso tudo é ciúmes também. Mas é um ciúme silencioso, disfarçado. Às vezes a gente nem reconhece ele como ciúmes, mas ele está ali, sussurrando. Talvez a gente não está seguro bastante, né? Porque, como eu falei, geralmente os ciúmes pode ser uma ameaça, porque é um medo ser trocado, medo de não ser reconhecido, medo de ser abandonado, né? Então, vem sim de problemas passados, de abandono, rejeição, tudo isso. E o mais louco, que muitas vezes a outra pessoa não está fazendo nada de errado. É porque o nosso campo emocional está reagindo. Está reagindo a quê? A algo mal resolvido dentro da gente. Por isso que eu falei que não é sobre o outro. Jung tem uma fala que eu sempre repito, que se encaixa perfeitamente no que a gente está falando. Aquilo que não enfrentamos em nós, encontraremos como destino. O que ele queria dizer com isso? É que se eu não olho para as minhas feridas, elas vão acabar mandando em mim, né? E os ciúmes é um ótimo exemplo para isso. Se eu não cuido dessa parte em mim, que tem medo de ser esquecida, tem medo de ser rejeitada, ser trocada, eu acabo revivendo esse medo o tempo todo. Em situações diferentes, eu começo a projetar no outro aquilo que eu não consigo enxergar em mim. Entenderam? Tem uma terapeuta famosa, é Esther, mas eu não lembro o sobrenome, mas depois eu coloco aqui. Ela fala que o ciúmes muitas vezes nasce da ilusão de que a gente consegue controlar o desejo do outro. Isso é uma ilusão. Vem, Freda. Ó, presta atenção, o ciúmes muitas vezes nasce da ilusão de que a gente consegue controlar o desejo do outro. Mas o amor, para crescer, ele precisa de liberdade, não de controle. Isso faz a gente pensar numa coisa bem interessante. Às vezes o nosso ciúmes não é sobre o outro fazer alguma coisa errada, não. Acredita nisso? É sobre a gente não saber o que fazer com medo de perder, sabe assim, com medo de ser deixado para trás. Gente, isso é complicado, é complexo, né? Falei para vocês, né, que a conversa de hoje, energeticamente, o ciúmes é como um nó, sabe? Uma tensão que prende, que trava a nossa frequência e impede essa energia de circular. Mas quando a gente acolhe esse sentimento, sem vergonha, sem raiva, sem culpa, ele começa a se desfazer. É assim, é um nó mesmo, né? Quanto mais você puxa, mais você aperta, mais ele vira um nó cego. Quando você solta, ele vai se desfazendo. Ciúmes não quer te dominar. É uma sombra sua que precisa ser ouvida, precisa ser acolhida. Só para deixar claro, ciúmes não mora só nos relacionamentos amorosos, ele aparece entre irmãos. Nossa, eu tinha muitos ciúmes da minha irmã. Quando um parece, sabe, que recebe mais atenção ou coisa assim, mas o meu ciúmes da minha irmã era das amigas dela. Eu tinha ciúmes quando ela tinha amigas. No trabalho,
Quando alguém reconhece um colega, daí você sente uma pontinha de: "Ai, por que que não fui eu?", sabe. Parece até entre amigos. Sei lá, uma pessoa conquista alguma coisa, você mesmo feliz pelo seu amigo, você sente um desconforto, sabe. Isso acontece também. É como se fosse, como eu falei, um misto de admiração, mas tem uma comparação ali, sabe. Isso não faz de você uma pessoa ruim, de jeito nenhum. A gente não está julgando, de jeito nenhum. Faz de você uma pessoa que está em processo. O que transforma esse processo é a forma como você escolhe se olhar. Se você está sentindo ciúmes, é porque você está na sua caminhada, você está no seu processo evolutivo. Então, eu até vou deixar uma dica prática aqui para vocês. Essa dica é perfeita. Ao invés de, quando você sentir os ciúmes, ao invés de tentar esconder ou justificar o que você sentiu, você vai respirar e perguntar para você mesmo: o que isso está me mostrando? O que isso está mostrando sobre mim e não sobre o outro? Medo do outro te trair? Medo do outro preferir outra pessoa? Medo de aquela pessoa ser mais legal, mais isso, mais aquilo? Não está falando algo sobre o que a outra pessoa está pensando, e sim algo dentro de você. Olhe para dentro e fale: o que que eu estou sentindo? O que que isso está revelando sobre a forma como eu me enxergo? Essa pergunta é muito simples, mas ela abre portais, portais de cura, portais de consciência, portal de alinhamento energético. Incrível, porque no fim das contas, o ciúme só quer te lembrar de alguma coisa, que ainda existe uma parte sua querendo ser vista. É insegurança? Medo de perder? Medo de ser abandonado? Medo de ser rejeitado? Né? Entenderam, gente? Ciúmes não é sobre o outro, é sobre o que nós precisamos ainda acolher e curar em nós. E é o processo que eu falei, né? E talvez, só talvez, essa parte tá esperando por você e não pelo outro. Você se olhar e acolher, reconhecer e transformar. Mas como eu falei, tudo isso é um processo evolutivo. Tá? Não existe assim um, ai, hoje eu sou ciumenta, amanhã eu não sou mais ciumenta. Não, não é isso. É um processo. Eu quero que você me conte aqui nos comentários, primeiro, o que que você achou da nossa conversa de hoje. Em que situação o ciúmes costuma aparecer na sua vida? Me conta. E se esse vídeo te ajudou a enxergar os ciúmes de um jeito diferente, compartilha com alguém que você acha que está nesse caminho. A gente vai longe quando se escuta de verdade, tá? E agradeço de coração por vocês estarem aqui comigo até agora, tá bom? Semana que vem vamos conversar sobre outra coisa? Pode mandar ideias aí sobre o que vocês querem que a gente converse, tá? Semana que vem eu tô aqui de novo. Beijo, até mais.